Relembro os vales, as montanhas, as ravinas, os planaltos, moldando-se, abrindo sulcos nos relevos residuais que, parecendo montes elevados, não são mais que a ação desgastadora do tempo. O toque do berrante chama os gentios que vivem nas cobatas das montanhas. Escutam-se assobios, sons que ecoam nos altos desfiladeiros ou gargantas. Vozes atiradas em força mágica para os lagos serenos, prateados, onde se espalham palmeiras e embondeiros gigantes que ladeiam o rio Lucala. Fui buscar esquecidas lembranças, tempos, lides, canções, gentes, num mundo que resta só na imagem e na palavra de quem o sente. Da ideia à forma imaculada e pura, onde fica o pensamento? No tempo? Longe desse tempo, destas terras e gentes, relembro Angola, no outro lado do tempo. Da selva à cidade, com os vastos e modernos aglomerados populacionais, fruto da fé dos homens que construíram num tempo e a seu tempo, uma memória que ficará para além de todos os tempos.
2 décadas se passaram quando disse o meu adeus a esta terra imensa. Terra feita de encantos e feitiços. A terra da minha juventude, da minha saudade, dos meus sonhos de infância, que não mais vou esquecer. Vestiram-se as acácias de garrido vermelho, como gotas de sangue que um pôr do sol derrama, desenhando ao longe o casario velho, mulembas seculares e plantações de cana. Um pouco mais ao longe, a urbe assustadora, que cresce às vezes torta e no fugir do tempo se levanta do chão qual mão prometedora para agarrar o céu com dedos de cimento. Seculares e plantações de cana, vestiram-se as acácias de garrido vermelho. Do chão, qual mão prometedora para agarrar o céu com dedos de cimento. Lembro-me do cosmopolitismo de Luanda. Era uma cidade procurada pelo seu clima quente, pelas belas praias e pelo encanto das suas gentes. Uma verdadeira cidade ocidental, plantada em plena África. No outro lado do tempo, eu recordo as amplas e belas avenidas que nos convidavam a desfrutar os locais e a encontrar as gentes desse tempo. Tempos esses que em cada esquina se edificavam novas construções e a cidade tomava novas dimensões. Recordo o trânsito sempre crescente naquela que era a minha cidade, próprio do frenesim de um povo ansioso. Enfeitiçava todos aqueles que aqui chegavam, vindos do distante e velho
continente. Este encanto não tem espaço nem tempo. Desde há séculos que todos os que aqui aportavam enraizavam as suas vidas em busca de melhores horizontes. A eles devemos a coragem do querer, do construir, de cultivar e engrandecer estas terras africanas. Relembro cada recanto com a sensação de ainda hoje me encontrar a passear e a desfrutar os belos edifícios e as suas ruas típicas. No outro lado do tempo, lembro-me do cheiro desta terra, da euforia que se vivia dia após dia. Cada minuto, cada segundo, como se o tempo se esvaziasse em cada passo, em cada respiração, em cada gesto. Luanda caracterizava um país rico de tradições, onde as culturas se misturavam de uma forma natural, criando o seu próprio estilo e personalidade. Recordo como se fosse hoje os tempos de menino, tempos esses de inocência, fraternidade, amizade e amor. São a esperança e a alegria, fazem a vida feliz. Meninos do Iruê, meninos do Iruê. Sempre que nasce um menino, o mundo fica mais rico. Quando o menino sorri, o mundo sorri também. Conosco aprende a cantar, conosco aprende a sorrir. Devemos amá-los bastante, devemos dar-lhes atenção e com paciência constante dar-lhes orientação. Devemos dar-lhes carinho, compreender o seu pranto, mostrar que não está sozinho, mostrar da vida o encanto. E ensiná-lo na escola que somos todos irmãos. E que o mundo é uma bola que andará nas suas mãos. Meninos do Iruê, meninos do Iruê. Na minha viagem ao passado, recordo as gentes e os locais daquele tempo distante, que fazem hoje parte da minha vida, do meu ser, da minha existência. onde se encontrava e se desfrutava de imensos atrativos e espetáculos.
uma dimensão grandiosa à cidade, que me recordo até aos dias de hoje. Lembro-me dos trabalhadores que diariamente, nas empresas, instituições e comércio, laboravam e contribuíam no crescimento do país. Após mais um dia de trabalho, o regresso a casa trazia a tranquilidade desejada. Lembro-me das casas que eram os lares de muitas famílias, dos sonhos aí construídos, das conquistas conseguidas que atingiram objetivos de muitos. O que será feito destas casas? Lares de muitos que partiram deixando para trás a sua identidade e toda uma vida. Lembro-me do colorido do mercado aos sábados, dos seus imensos produtos e gentes, da simpatia que encontrava em cada banca, das caras conhecidas e amigas. Recordo-me do comércio de Luanda e das suas lojas. Recordo as gentes que, ao pisarem o solo da cidade de Luanda, ficavam seduzidas pela sua beleza ímpar, pelo seu cheiro, pela sua fantasia e magia. Lembro-me das unidades hoteleiras então existentes, que ofereciam a qualidade e o requinte aos que por aí passavam. Vejo também os artistas nativos desta terra, vendendo as suas belas peças de arte, criadas com imaginação e sabedoria dos tempos. No outro lado do tempo, recordo nos confins dos matagais, montanhas, tandos e planícies, os artesãos que moldavam com a sua arte as peças mais requintadas, onde cada uma das suas formas era característica da sua cultura, hábitos, religião e representavam a tradição dos mais variados grupos étnicos.
dos traços e o requinte da imaginação criavam magníficas peças que representavam uma importante cota da economia angolana. As peças tomam forma, cada uma à imagem dos deuses que inspiraram o seu criador. As águas quentes e o clima convidavam a atividades náuticas, desfrutando a beleza do mar e das paisagens. Ao largo do Mussulo, lembro-me dos que libertavam a sua adrenalina, rasgando o Atlântico. Também havia quem ocupasse os tempos livres com outras atividades. A competição está no sangue deste povo. A competição pelo querer, desejar, alcançar e vencer. Quem não se lembra da reserva da Kinsama, a poucas dezenas de quilómetros de Luanda, terra da liberdade para os animais selvagens. Lembro-me dos acampamentos na reserva, onde se juntavam amigos e famílias para um dia em contacto com a natureza e com os espíritos da selva africana.
Flamingos, há a nostalgia da partida. Na cor rosa negra, que vai, que voa, para além da miragem, deixando para trás os embondeiros, as palmeiras, as ervas rasteiras, o capim, que se refletem no lago espelhado, onde a imagem não é mais do que a saudade. Saudade no outro lado da vida, no outro lado do tempo. Quando o sol queima a savana e as impalas formam pelotões de vigilância, temendo a criança que quer apenas guardar na película a vida do animal selvagem, uma imagem que quer simplesmente guardar sem saber interpretar. Na ilha de Luanda, eu recordo os imponentes coqueiros nas areias douradas, debruçando-se na água verde prateada. Aos domingos, no Mussulo, lembro-me dos rostos daquelas famílias que enchiam as praias, desfrutando do sol e do mar, o prazer de um dia relaxante. Lembro-me que a beleza, a tranquilidade e o ritmo excitante daquelas praias conjugavam-se criando a alegria
e a vontade de viver cada momento até ao seu limite. Recordo Barracuda, aquele cheiro a maresia, as deliciosas lagostas sempre frescas e as grandes mariscadas bem regadas. Guarda as recordações de muitos que nela desfrutaram momentos de autêntico êxtase, criado pelo seu feitiço único. A natureza e as raízes dos povos nativos destas terras imensas deixam-nos ingenuamente questionados, observando os seus rituais místicos e divinos, de uma grandeza desconhecida e pouco compreendida pelos chamados de civilizados. As terras africanas guardam no seu ventre os segredos que envolvem as danças dos deuses.
Todos saltávamos para a rua e libertávamos as nossas fantasias. Pra namoro certo era a Conceição. Das noites de Luanda era o pastor, da ilha o Sambizango maior. Quando a vida virou, Cipriano cantou. Quando a farra acabou, Cipriano chorou. Quando a vida virou, Cipriano cantou. Quando a farra acabou, Cipriano chorou. Cipriano ele, wangi curia kitari quieto, wangi curia. Cipriano ele, Cipriano ele, wangi curia kitari quieto, wangi curia. Açúcar. Como era alegre e bela a noite de Luanda. Luanda de paixões, encantos e fantasia. Recordo os dias das festas e, claro, os bares e boates. Recordo a grandiosidade e a força das quedas de água Duque de Bragança. Os artistas dos tempos acompanhavam com as suas marimbas a musicalidade imprimida pelo bater das águas poderosas. Tenho gravado na minha memória a majestosa paisagem que servia de quadro para acompanhar uma bela refeição no restaurante panorâmico.
tempo, eu revejo o esforço de todos os que lutavam para a construção de um país mais desenvolvido e próspero. Lembro-me das escolas perdidas naquela terra imensa, dos centros de saúde, dos hospitais, das maternidades e das infraestruturas existentes criadas nas longínquas aldeias. A solidariedade e o esforço de todos levava a que a educação e a formação fosse transmitida aos mais desfavorecidos, criando princípios de cuidados primários, higiene e nutrição, numa demonstração de amor e dedicação ao próximo. A formação e a educação chegava e era acessível a gentes de todas as idades, enriquecendo assim a cultura deste povo. Recordo algumas das explorações que representavam um peso importante na riqueza e economia de Angola. As plantações de café eram um exemplo que ainda hoje recordo. Desde a apanha do grão, da sua preparação até ao transporte para os mais diversos pontos do mundo.
beleza dos extensos campos de algodão transformavam a paisagem num cenário único. O algodão, a neve africana, era também uma importante fonte de riqueza na economia angolana. Recordo as densas florestas nas quais a madeira representava para Angola uma posição de destaque no mundo, não só pela quantidade, mas sobretudo pela diversidade e qualidade. Nos portos do norte, a madeira era embarcada e navegava até aos 4 cantos do mundo. Angola, tu, a terra da minha juventude e paixão, conheceste a tua liberdade, mas ficaste na minha memória. Para ti, o tempo não parou, e eu, no lado de cá do tempo, só me resta uma palavra: saudade. Menina bonita, com tranças de trigo, sorrindo à janela, vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final, acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo.
companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado que os homens fizeram um acordo final, acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Olá, vozinha, poetas, pastores, estudantes, ministros, rameiras, doutores, os homens fizeram um acordo final, acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Como é que é ser negro? Como é que é ser negro em Angola? É como ser branco na Europa. Como ser branco na Europa, né? Estamos nesse momento no bairro do Sambizanga. Esse é o bairro em que eu cresci. Epá, aqui está toda a gente misturada. Está todo mundo misturado. Normalmente é classe baixa. Classe baixa. Vive aqui. Aqui mulatos quase. Muito pouco. Brancos também. Aqui não. Onde é que as pessoas vivem? Nos subúrbios mais pobres só existe um tipo de gente, que são os angolanos de raça negra. Nos condomínios, nos bons subúrbios, os angolanos de raça negra batem mais da elite, com angolanos de raça mista ou de raça branca ou povos de outras nações. O conceito de que o Moceque não tem o direito ou o privilégio de ter uma escola em condições tal e qual a uma escola como centro da cidade. São esses conceitos todos que ainda existem. Muitos dos elementos do colonialismo português ainda estão evidentes em Angola. Nós quase que vivíamos na cena urbana, é como se estivesse a viver num país europeu colocado em África, né? Vamos imaginar. Porque eu tinha muito poucas relações com pessoas de outras raças, no meu cotidiano. Agora, obviamente que sei que havia muito racismo, porque o meu pai falava muito. O meu pai, por exemplo, falava que foi ele que conseguiu pela primeira vez permitir que um grupo que era o Lusitano aceitasse jogadores negros. Mas eu, em si, naquela fase, não tinha essa possibilidade de ver isso. Portanto, o meu pai falava muito. O Lubi Sport Clube não deixava entrar negros. Eu ainda me lembro, quando era miúdo, os autocarros eram separados. Nós chamávamos de manchimbombos, né? Havia um autocarro que era mais caro e havia um autocarro mais barato.
essa diferença dos preços era justificativa, mas nós sabíamos que o autocarro mais caro enchia-se de brancos, o autocarro mais barato enchia-se de negros. Aqui era argumentado, aí está, que as diferenças das pessoas não eram baseadas na raça, mas eram baseadas nas questões económicas. Que obviamente sabíamos que as questões económicas tinham a ver com questões de raça, porque as vantagens e as desvantagens não eram iguais para todos, não é? Eu tinha um colega na inspeção que era negro. Era um inspetor negro, o único que houve até ao tempo colonial. A gente encontrava-se quando vinha a Luanda, a reuniões, ninguém se chateava com isso. Um dia, já não sei a que propósito, falámos na convivência racial e ele disse-me, ó Dario, eu venho sempre contigo, porque se eu for ao mesmo hotel a que nós fomos hoje, não tem quarto, porque sou negro. Se for contigo, já não podem dizer que não tem quarto. De repente confrontei-me com isso que eu não conhecia, esses laivos de racismo. É um ponto de interrogação que eu tenho. Será que a herança colonial desapareceu do todo da sociedade angolana? Não creio. Um país africano em que a maior parte da população é de raça negra, quando vamos a determinados espaços e encontramos pessoas nesses espaços que vão usufruir dos serviços desses espaços, cujo tom de pele é maioritariamente branco, é preocupante. Alguma coisa não está bem. Eu não falaria, digamos, de racismo, é o racismo institucionalizado, longe disso, né? Agora, não posso ignorar que este problema existe, né? Pelo menos na comunicação social, sempre que o assunto vem à tona, é um tema que mobiliza muito as pessoas. No dia a dia, não diria muito, né? Mas há alguma tensão, alguma crispação, sempre que duas pessoas de raças diferentes, um preto, um mulato, um negro, um mulato, com um branco, entre branco e mulato, entre o mulato ou o mestiço e o negro, sempre que há uma discussão. Sobretudo aí é que as coisas ficam feias, né, como costuma dizer. As pessoas têm um comportamento de avestruz e quando dizem que Angola não há racismo, é mentira, em qualquer país do mundo há racismo, pois é em níveis mais pronunciados ou menos pronunciados. Acho que já esteve mais pronunciado, mas parece-me que existe qualquer coisa a borbulhar por baixo. Tenho sentido muito essa tensão mal disfarçada. O branco veio para nos dominar, já tivemos não sei quantos anos de colonização, não queremos mais esses chefes que ainda por cima. A gente ouve isto não é só das classes baixas, a gente ouve as pessoas a reclamarem, a dizer que ele veio, é meu chefe, mas pede-me a mim para fazer um trabalho que era suposto ele fazer. O jovem angolano que estudou e que tem o mesmo nível de escolaridade quer receber o mesmo com o português. E quando não recebe, comenta, vem novamente os portugueses colonizar. Que os portugueses vêm para Angola só para vir buscar dinheiro, que os portugueses não nos conhecem, que são oportunistas, que os empresários portugueses querem ser portugueses, não querem angolano. Esse discurso nas redes sociais se nota. Há racismo muito explícito, eu diria. Por exemplo, só a título de exemplo, eu trabalhei para uma empresa, havia um único andar, que era onde eu estava, e que nessa repartição éramos quase todos do meu tom de pele. E havia uma pessoa mais clara. O edifício todo era gente clara, mulata ou branca, angolanos ou estrangeiros. E chamavam o Canal da Mancha, a nossa secção. É o Canal da Mancha, mas a gozarem. E pessoas claras ou escuras a falarem como se fosse uma coisa muito normal. Para mim é muito grave. As pessoas têm o preconceito de que os mais escuros são menos capacitados, não têm tantas habilitações ou habilidades, ou não merecem, simplesmente. Qualquer empreendedor está preocupado com uma única situação, que é o sucesso. Portanto, há muita gente mal preparada, que é ultrapassada. Não é ultrapassada por brancos, ou por azuis, ou por cinzentos. É ultrapassada simplesmente por pessoas que sabem muito mais do que ele, que estão melhor preparadas do que ele. Então usam como defesa o truque ou a arma do racismo. Isto aqui é o neocolonialismo, eles estão a chegar e estão a ficar com os cargos todos. Não nos comovemos com esta conversinha de que
Ei, pá, agora os brancos e tal. Não é um problema de pele. Existe racismo institucionalizado em Angola. Existe. Porque há instituições, há empresas, há lugares onde é óbvio. Esse é um grande exemplo. Há 3 anos aparece sempre um chefe ou uma chefe que é portuguesa. Mas você tem um angolano ou uma angolana que já está a fazer esse trabalho há 5 ou 6 anos. Há esta cultura e é institucional. Pode ser que não esteja escrita num documento qualquer, mas é um valor que está lá, incutido, está lá na mente, que isso tem que ser assim, essa tem que ser a prática. Há empresas estrangeiras em que se diz que para determinados postos há preferência em relação a estrangeiros. Diz-se a estrangeiros, mas, portanto, para não se dizer a pessoas mais claras, não é? Mas, de facto, o que acontece é que, mesmo havendo um estrangeiro africano com maior qualificação, normalmente é preferido o europeu. Portanto, é uma questão racial. Ou porque acham que se verem com uma mulher negra não vão ser aceitos, porque, como disse, tem um racismo, já sou preta a jogar na Europa, vou chegar mais com uma preta da África, não vou ser aceito. Meus amigos não vão me convidar nos jantares, mas se eu aparecer com uma loira estonteante, vou ser aceito. Acha que é isto? Où est-ce que c'est plus dangereux? C'est que, par exemple, en Angola, si vous êtes de couleur dite blanche, la probabilité que vous ayez une femme noire est plus élevée, puisqu'il y a plus de femmes noires. Eu acho assim, por exemplo, quando você está em Angola, a probabilidade, quando você é branco, a probabilidade de você ter uma mulher negra aqui em Angola, como são mais quantidade, é maior. Et surtout, en règle générale, vous choisissez votre épouse dans le cercle que vous fréquentez. E também, de forma geral, encontra-se seu par no círculo em que você anda. Et les joueurs, quand ils deviennent très connus, sont dans des cercles où est-ce qu'il n'y a pas énormément de femmes noires. Eu não sei se aqui em Angola se pode falar de racismo como tal, mas existe colorismo, que é aquele sistema onde se considera a tonalidade da pele para definir o tratamento que uma determinada pessoa vai ter, o tratamento que a sociedade dá a uma pessoa. Isso aqui em Angola é muito frequente. Nós temos expressões como bom ventre. Quando uma mulher dá à luz e as pessoas vão ver o bebê, se o bebê for muito escuro, as pessoas vão dizer que a mãe não tem um bom ventre, porque o bom ventre é aquele ventre que produz crianças, bebês que nascem com a pele mais clara. Então são expressões que se usam e que indicam que há de facto alguma coisa, pode não ser institucionalizada, mas que é alguma coisa que indica privilégio de um determinado grupo de pessoas em função da tonalidade da pele. Durante anos, séculos, os negros aprenderam o branco é bom, negro não é, que resulta do processo de colonização, do processo da escravatura. Em Angola, no período colonial, havia racismo. O racismo estava institucionalizado. Na colonização portuguesa também houve imposições culturais, não é? Também houve diminuição da cultura autóctone. A questão do luso-verticalismo e a ideia de que a colonização portuguesa foi diferente das outras, não. Isso é uma... Diz-se que é uma teoria, não é? Mas é de facto uma ideologia que foi criada à volta da colonização portuguesa como se fosse uma coisa benéfica, como se tivesse sido uma coisa benéfica. Não, não foi. De maneira nenhuma, quer dizer. Vamos lá ver. Em termos, por exemplo, das escolas, o português não deixou grandes escolas. Em Angola não deixou grandes escolas. Nem sequer temos um renome em Angola. A filosofia da administração colonial foi de grande exclusão. Classificava, categorizava pessoas. Esses são indígenas e são
assimilados. E pronto, isso nós vivemos hoje em dia as consequências. Certo. Pelo poder popular, patrimônio, liberdade, só povo, uma só. O processo de exclusão do outro diferente, não é? Opera-se ou se começa a preparar, não é? Já desde a proclamação da independência, portanto, 11 de novembro de 1975. O poder colonial é transferido de forma imediata, não é? E também estrategicamente planificada por atores portugueses a uma determinada força que, segundo eles, era mais ampla, mais inclusiva e, para além disto, também eram grupos que refletiam uma determinada engenharia, não é? Da o luso-tropicalismo, não é? Então o MPLA tinha os mulatos, não é? Podia observar os mulatos, podia observar os brancos e, naturalmente, oferecia mais credibilidade, mais à vontade às entidades portuguesas, não é? O MPLA do que propriamente os outros partidos. Já naquela altura, o Agostinho Neto, por exemplo, tinha muito próximo dele muitos mestiços. Muitos mestiços. Por quê? Porque os mestiços precisavam muito do apoio dele. A UNITA e a FENELA nunca foram a favor de misturas, nunca gostaram. É uma tendência que o MPLA foi criando para a sua própria manutenção, para a sua própria segurança. Eu sou 100% angolana, embora não tenha o aspecto físico, se calhar, e talvez tenha. Enfim, acho que isso não é por aí. Os meus pais já nasceram cá, e os meus tios e toda a minha família. Nós pertencíamos a uma classe, enfim, de certa forma, privilegiada. Mas na minha família havia também uma consciência sobre Angola e sobre a independência. Uma vez eu estava a estacionar o carro num sítio para apanhar um colega, para irmos trabalhar. Pelos vistos, ali era uma paragem de canongueiro. Nós parámos um instante e ele ficou aborrecido. Pronto, apitou, impaciente, e como sempre, e o cobrador olhou para dentro do carro e fez também essa cor de frango. Obviamente que eu tive que responder cor de qualquer coisa como pincho ou churrasco, qualquer coisa assim, não é? Portanto, eu acho que as pessoas não têm que ter medo e devem responder na mesma moeda, eu acho assim. E o meu avô já nasceu aqui em Angola, portanto do lado da minha mãe, o meu avô já nasceu aqui em Angola, no Lubango, que antigamente era Sá da Bandeira. E a minha avó é angolana, tipo mulata de primeira mistura. Eu, por exemplo, cresci num ambiente em que na rua, eu brincando com os miúdos da rua, jogando futebol na rua com eles, tinha nomes como Mulato Cangamassa, Branco das Pedras, alguns títulos pejorativos. Quando se é criança não se percebe e simplesmente se reage, mas depois começa a não aceitar-se de todo, mas a entender porque este ressentimento, este tipo de sentido pejorativo que se dá às pessoas de tez mais clara. Sobretudo porque, percebendo os fenómenos sociais hoje um bocado melhor, o poder económico continuou a ser retido por esta minoria, que somos nós, os brancos, os mestiços, os mulatos, os cabritos, os que forem. Às vezes eu aborreço-me um pouco porque eu acho que, por exemplo, entre as pessoas jovens, não é, a minha geração e a geração da minha filha e a geração mais para baixo até, acho que já não deve haver esse sentimento, não é? Ou seja, já não deve haver esse tipo de complexo. Mas isso é uma coisa que fica. As pessoas normalmente têm uma avó, podem ter ainda uma avó que foi, se não escravo, teve no contrato, não é? Ou teve nesse tipo de regime em casa, doméstico e assim. E, portanto, é natural. E as pessoas contam histórias, não é? Contam histórias, se uma vez que contam histórias. E eram histórias, a maior parte delas, obviamente, de grande injustiça, não é? E realmente o injusto era o branco, não é? Ou seja, não eram todos, mas o regime não era um regime racista. Eu digo sempre, a relação Portugal e Angola nunca será perfeita. Não pode, porque há uma questão de violência. O colonizador e o colonizado. Essa relação nunca poderá deixar de ter um lado de violência e de trauma. As pessoas pensarem que de uma determinada altura é resolvível, não é. Nenhuma sociedade conseguiu, porque não conseguimos apagar a história. Se nós apagássemos a história, ela poderia ser de fato nova, começasse uma nova relação.
lendo a história nunca será. Não temos uma sociedade que se recomenda, não temos, ainda não temos, mas vamos ter certamente. Vamos ter sobretudo se do ponto de vista social e económico Angola evoluir como deve evoluir, né? Com a distribuição do rendimento como deve ser feito e não com o agravamento das assimetrias e com os problemas sociais. É um mal que existe aqui na nossa sociedade. É preciso combater, mas eu não sei, eu acho que nem a geração do meu bisneto vai viver momentos diferentes, eu acho que não. E muitas vezes já me perguntei, será que eu preferiria não existir? Será que isso teria tirado algum peso para não ter havido colonização, por exemplo, para não ter havido presença ostensiva, durante um tempo ostensiva, de estrangeiros neste território? Será que eu me sentiria melhor? Então não dá para responder porque eu não estaria cá para dizer se me sinto melhor ou não, e não tens como comparar, porque não tens como voltar atrás e mudar as coisas. É daquelas coisas que é um beco sem saída, não adianta estar a filosofar muito. O último problema que eu até ouvi foi na faculdade, embaixo na Boa Vista. Um professor português foi agredido, ele estava na sala e houve um problema qualquer, ele disse: por isso é que vocês os negros continuam sempre burros. A cena do racismo é uma cena tipo, e digo assim que é um problema que nunca vai terminar. Eles vão lutar, vamos lutar, bué, enquanto formos homens imperfeitos, então podes crer.